Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da Palavra de Deus para a reflexão. Encontramos na segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 12. Assim está escrito: Pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. Dentro desse texto, nós encontramos o cuidado que os apóstolos tiveram com relação aos irmãos, no sentido de sempre estar exortando a cada um deles a respeito da palavra de Deus que eles haviam recebido, a presente verdade do Evangelho, propagado pelos apóstolos, pelos discípulos, e chegando às pessoas e crendo em Jesus, eles foram alcançados, libertos, transformados e salvos por Jesus. E agora precisavam continuar a sua jornada com Cristo, o seu dia a dia. Mas é bem verdade que todos nós sabemos que as pessoas, quando se chegam a Cristo, eles precisam ser orientados, ensinados, é preciso que eles vejam o exemplo, não somente a teoria, mas o exemplo daquilo que está sendo ensinado, para que eles possam também aprender e praticar, conforme Jesus fazia com os discípulos. A Escritura afirma que Jesus primeiro fazia e depois ensinava. O exemplo ficava gravado na mente e no coração das pessoas, e quando Jesus trazia o ensino, eles conseguiam fazer a assimilação do que Jesus fez, daquilo que Jesus estava ensinando, e ali havia sempre uma harmonia, uma coerência na vida e no ensino de Jesus. Não era diferente. Jesus ensinava uma coisa e vivia outra. Não. Ele vivia o que ensinava e ensinava o que vivia. E isso, então, trazia reforço ao coração dos discípulos para que eles permanecessem no Senhor. E eles seguiram adiante, seguindo o exemplo de Jesus, propagando a palavra, ensinando, operando sinais, prodígios, maravilhas, pelo nome do Senhor. Mas, como sempre acontece, quando surge um lugar em que a palavra de Deus está sendo anunciada e as pessoas estão dando crédito à palavra do Senhor, à pregação, conforme disse Isaías, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Então, estas pessoas que passam a crer vão seguindo a Jesus. Mas é preciso ter muito cuidado, porque muitas das vezes nos arraiais entram aqueles que não têm uma vida correta diante do Senhor e têm pensamentos contrários ao que a palavra de Deus ensina e procuram muitas das vezes incutir isso no coração das pessoas, dos recém-chegados, dos recém-convertidos, e eles não têm ainda a estrutura, o fundamento, os princípios já estabelecidos na convicção de fé e pode muitas das vezes ser enganado e ludibriado por estas pessoas que vêm com um engano cruel para tirar as pessoas da comunhão com o Senhor. Então, visto que isso era frequente naqueles dias, os apóstolos, tanto Tiago como João, como Pedro, como Paulo, como os demais, eles sempre estavam exortando aqueles irmãos, advertindo, ensinando, mostrando, para que eles tivessem um norte, um direcionamento para a sua vida, para não se deixar levar por esse estado de coisas. E Pedro, então, diz, olha, pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, né? E dizendo, ainda que bem as saibais, mas que estejais confirmados na presente verdade. Ele segue dizendo, e tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo ou neste corpo, despertar-vos com admoestações,
sabendo que brevemente ele deixará esse tabernáculo, que é o corpo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Mas também eu procurarei em toda ocasião, depois da minha morte, que tenhais lembrança destas coisas. Então, a exortação era para manter o povo desperto, vigilante, prudente e atento a toda a situação, para não se deixar levar pela persuasão de alguém, com palavras, com revelações e outras coisas mais, que eles são hábeis na prática de introduzir esse tipo de situação para trazer, então, a confusão. Então, a exortação é no sentido de mantê-los firmados na palavra. A exortação, ela é feita para motivar as pessoas a continuarem no caminho em que elas estão servindo a Cristo, motivar é que elas estejam firmes e fortalecidas. É também para encorajar. Quando encontrar alguma dificuldade, a exortação ela traz o encorajamento, a motivação, por um lado, o encorajamento pelo outro. Mas a exortação também, ela traz o ensino. O ensino, ele é fundamentado, ele é estabelecido através da exortação. De outras formas, a exortação se traduz como sendo um aconselhamento. Aconselhar, orientar, dirigir, consolar. Para aqueles que estão em alguma aflição ou tribulação, a exortação tem o caráter de consolar. Por outros que estão enfrentando fraquezas, a exortação vem para fortalecer. E aqueles que estão entrando por um caminho diferente, a exortação vem como repreensão, para que eles voltem ao caminho original e sigam servindo ao Senhor. Então a exortação, ela tem estas finalidades, que é motivar, encorajar, ensinar, aconselhar, consolar, fortalecer e repreender. E o que Pedro disse aqui, mesmo que as pessoas já sabem, já conhecem, mas ocorre que, se isto não ficar bem patente e sempre falando sobre estes assuntos, em algumas vidas ele pode cair no esquecimento. Então veja o que ele disse. Ele diz aqui: pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais. Vocês sabem do que eu estou falando, do que estou dizendo. Era o que Pedro dizia. E estejais confirmados na presente verdade, porque isso é fortalecimento para aqueles irmãos. Então, mesmo que as pessoas já sabem, eles devem ser lembrados do que diz a palavra de Deus. A nossa fonte de conhecimento e de sabedoria é a palavra de Deus. E é também para a nossa vida espiritual. Então, sempre estamos precisando ser lembrados através da exortação. Isso para evitar, como disse, a infiltração de pessoas perniciosas com espírito maligno, mas com aparência de irmão. E as pessoas, às vezes, se não têm o fundamento, a firmeza, o discernimento, se deixam levar por estas coisas. A exortação é no sentido de que isso não encontre caminho aberto no coração das pessoas que estão servindo a Jesus. E a exortação, ela vai promover, conforme está aqui, a confirmação na fé. Cada vez que a pessoa é exortada, ele é levado a lembrar-se das palavras que fundamentaram a fé em Cristo. E então isto vai confirmar e vai fortalecer aquela fé. E da nossa parte, o que é que devemos fazer? Nós devemos aceitar a exortação, mesmo que ela venha no sentido de motivar, de encorajar, de ensinar, de aconselhar, de consolar, de fortalecer ou de repreender.
nós devemos aceitar, porque elas vão promover o nosso amadurecimento, o nosso direcionamento de acordo com o que está estabelecido na palavra de Deus. Então aqui nós vimos Pedro trazendo esta exortação e disse: eu não vou deixar de exortar-vos. Ou seja, sempre ele estaria voltando a este ponto para que pudesse então exortar. Por quê? Porque aqui nós encontramos que ele diz o seguinte, que muitos se levantariam dentre aqueles que estavam servindo a Deus, dominados por um espírito contrário, para desvirtuar e desviar as pessoas da pessoa bendita de Jesus. Então a exortação é no sentido de mantê-los alertas, atentos, espertos, prudentes, vigilantes. Veja o que Paulo deixou registrado em Romanos, no capítulo 15, o versículo 4. Está escrito assim. Capítulo 15, versículo 14. Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Agora veja, mas irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus me foi dada. Então, exortar é trazer à lembrança ensinamentos que já foram transmitidos, que foram colocados no coração das pessoas, mas que eles precisam estar bem vivos. Então, é preciso que se faça a exortação. Em Filipenses, no capítulo 3, versículo 1, Paulo deixou registrado assim: resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Então, as mesmas coisas que ele já tinha ouvido, que ele já tinha aprendido, Paulo disse: eu não me aborreço de escrever as mesmas coisas. E isso é segurança, porque traz ao vivo à mente a lembrança do ensino recebido. Assim também o apóstolo João, na primeira epístola, no capítulo 2, o versículo 21, olha o que ele deixou registrado aqui. Está escrito assim: não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis e porque nenhuma mentira vem da verdade. Então eles escreveram, eles exortaram, eles trouxeram a lembrança daqueles irmãos, o ensino que eles haviam recebido, no intuito de que eles se mantivessem firmes na fé, perseverantes, fiéis, leais e prontos a seguir adiante, com o cuidado para que nenhuma coisa estranha aparecesse entre eles que pudessem desviá-lo. Infelizmente, o apóstolo Paulo viu um grave problema nos irmãos da cidade da Galácia. Eles foram evangelizados, foram convertidos a Cristo, e não passou muito tempo, os legalistas chegaram e começaram a introduzir um veneno no meio daquela comunidade, e Paulo então precisou escrever com muita seriedade para aquele povo, colocando diante deles a maneira como eles estavam vivendo. Nós encontramos em Gálatas, no capítulo 3, os versículos 1 a seguir, olha como ele escreve aos Gálatas. Daí a razão pela qual Pedro escreveu exortando, João escreveu exortando, Paulo escreveu exortando. Por quê? Porque a exortação, ela deve ser contínua. Ela serve como uma orientação de Deus para nos manter despertos e alertas e não ser seduzidos, manipulados e enganados por quem quer que seja. Veja o que Paulo deixou escrito em Gálatas 3. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou
para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo já foi apresentado como crucificado? Só quisera saber isso de vós. Recebesse o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Estavam trocando. Receberam pela pregação da fé. Estavam querendo viver agora pela lei. 2. 3. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? 4. Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão? 5. Aquele que vos dá o Espírito e que obra maravilha entre vós, falo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então veja, eles chegaram a este ponto, que se deixaram levar. Então a exortação deve ser contínua exatamente para evitar esse tipo de situação, para que não haja um mal maior. Então a exortação, sempre que ela vier, ela vai nos atingir em algum ponto na nossa vida, tornando a lembrar que os objetivos da exortação é motivar, encorajar, ensinar, aconselhar, consolar, fortalecer e repreender. Era o que Paulo está fazendo aqui através da exortação para os irmãos da Galácia. Então, observe, veja como as coisas acontecem e pense sobre isto, reflita. Você está seguindo, atentando e obedecendo a exortação que está sendo feita, ou você está se deixando levar por situações que se apresentam como novidades, mas que não tem nada fundamentado na palavra de Deus? É preciso que tenha cuidado. Então, o que fazer? Receber a exortação, porque ela vai promover o nosso amadurecimento e vai, então, aprofundar o nosso discernimento espiritual para não sermos enganados em nenhuma situação. Então pensa sobre isto e reflita. Querendo Deus, amanhã retornaremos.